da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa formação e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, nós chegamos hoje em nossa última formação deste curso de formação de pregadores católicos. Mais uma vez, esclareço àqueles que estiverem acompanhando pelo YouTube e que vão assistir, que é um curso ministrado para os católicos, tá? Falamos da doutrina cristã católica. Então, na segunda-feira que vem, nós teremos aqui a celebração da palavra e a prova, né? Com 20 questões, e precisa acertar pelo menos 12 para a gente pegar o certificado e a carteirinha, tá bom? Então hoje falaremos sobre falsas doutrinas. Falaremos de falsas doutrinas não só em questão de outras religiões, mas principalmente na confusão dentro da Igreja Católica com essas doutrinas. Então nós vemos muitos católicos confusos do que realmente é a fé católica e o que é superstição. Por exemplo, o católico que vê signo, que fica procurando signo para ver se é superstição. Católico que acredita que tem que dar 3 toquinhos na madeira para falar alguma coisa, é superstição. Então, várias coisas assim que às vezes estão no dia a dia de nós católicos e nós não reconhecemos com clareza. Como esse curso prepara pregadores que vão falar sobre a doutrina católica, porque o pregador não fala do que ele acha, o pregador fala o que a igreja ensina, né? Então, por causa disso, estudaremos e abordaremos alguns assuntos mais atuais, assim, de falsas doutrinas que confundem o povo católico. Então, primeiro, vamos pegar lá a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. São Paulo diz assim, ó: porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si e apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Aqui parece que o apóstolo Paulo estava falando exatamente para a nossa geração, mas na verdade isso se aplica aos 2000 anos de igreja. Sempre vai ter falsas doutrinas, sempre vai existir o joio no meio do trigo. Vocês já viram aquela passagem que Jesus fala do joio e do trigo, né? Que vem o pai de família e planta o trigo, e de noite vem o inimigo e planta o joio, e aquilo cresce. Isso é um mistério de Deus. Sempre vai acompanhar a fé e a igreja, sempre pessoas com ideias erradas, doutrinas erradas. E São Paulo fala que muitas pessoas, virá o tempo que muitas pessoas não suportarão mais a doutrina cristã. Não suportarão.
Nós podemos perceber hoje uma certa cristofobia, não é verdade? Você pode falar qualquer assunto, menos de Cristo. É tolerância para todo tipo de assunto, é tolerância para todo tipo de religião, é tolerância para todo tipo de doutrina. Mas para a doutrina cristã não existe tolerância, né? Sempre são ataques e mais ataques à Igreja Católica principalmente e à doutrina cristã. São Paulo diz também que muitos vão ser levados pelo desejo de ouvir novidades. Eles já cansaram dessa fé que herdaram dos seus avós, dos seus pais. Eles querem novidades, né? Nós vemos muito isso. Nós vemos hoje católicos em busca de energias de pirâmides. Nós vemos católicos em busca de esoterismo. E vai buscar esoterismo aqui, amuletos ali, pedras energizadas que dão... Isso tudo é idolatria. Isso não é doutrina católica. E infelizmente parece que isso é coisa só de pessoas que não conhecem a fé, mas não. Existem bispos, sacerdotes, freiras e leigos com muito conhecimento que também se atiram a essas novidades. Que eu sei de um convento de freira que elas fizeram um quartinho, substituíram a capela por um quartinho com uma pirâmide onde elas ficam embaixo para receber energia. Em vez de ficar diante do Santíssimo Sacramento para receber a graça, substituíram pela energia esotérica das pirâmides, né? Isso é idolatria. Isso não é doutrina católica, né? O que o Catecismo da Igreja fala sobre a idolatria? Vamos ver. Catecismo da Igreja 2112. 2112, o parágrafo. Diz assim, ó: o primeiro mandamento condena o politeísmo. O que é politeísmo? É ter muitos deuses, né? Sabemos que só existe um Deus, a Santíssima Trindade, um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. O primeiro mandamento condena o politeísmo e exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus e que não venere outras divindades além da única divindade que é a Santíssima Trindade. Parece uma coisa óbvia, mas infelizmente não tem sido tão óbvio. Nós vimos agora no Instrumento Labores do Sínodo da Amazônia, por exemplo. Claro que não é no documento final. O documento final vai sair só em dezembro e vai sair na graça de Deus, porque o Papa já tirou fora aqui dessas presepadas. Mas nós vimos lá que muitos bispos, dentro daquele documento, fizeram uma proposta de que ao evangelizar a Amazônia, aos cristãos que fossem evangelizar a Amazônia, além de adorar a Santíssima Trindade, também venerassem outras entidades da religião indígena. A Pachamama, por exemplo, né? Então, nós vemos assim que é uma coisa tão óbvia, mas é tão desobedecida, e não por gente que não conhece, por pessoas que conhecem. E isso é muito triste. Por isso que o pregador católico precisa conhecer a doutrina da igreja. Isso aqui que eu estou falando é o catecismo da igreja. Isso aqui é magistério da igreja. Isso é doutrina da igreja. Mesmo que um bispo ou um cardeal fale contra o catecismo, nós devemos ficar com o catecismo. Porque aqui é magistério da igreja. Aqui é doutrina infalível. O bispo pode errar, pode acertar. O padre pode errar, pode acertar. O catecismo tem a infalibilidade da igreja, porque ele é magistério da igreja. Um exemplo: Judas era um cardeal, um apóstolo escolhido pelo próprio Jesus, mas não foi fiel, porque a pessoa
precisa ser fiel ao seu dom para que ela tenha a graça de Deus, porque se ela não for fiel, é igual Judas, foi escolhido pelo próprio Jesus, mas não honrou a escolha. Não é Jesus que escolheu errado, foi ele que fez errado de não honrar a confiança de Deus. E assim até hoje tem muitos bispos e cardeais maravilhosos, bons, como o cardeal Sara, por exemplo, né, que está sempre falando sobre a doutrina da igreja, mas também tem outros que se deixam levar por conveniências, por poder e por dinheiro. Só para dizer que o sínodo, esse instrumento de trabalho do sínodo da Amazônia, foi financiada pela agência Ford, o grupo Ford. O grupo Ford, ele é de uma das famílias mais ricas do mundo, chamadas das 13 famílias mais ricas do mundo, os Illuminatis. Controlam quase tudo, o poder financeiro e bélico do mundo. E essa entidade Ford, ela financia o aborto no mundo inteiro. E toda a agenda LGBT e tudo que é contra a doutrina católica, eles financiam. Ora, eles financiaram o instrumento Labores do Sínodo da Amazônia. Então a gente já pode ver que eles não iam dar um tiro no pé. Se eles financiaram é porque tinha o dedo do capeta ali, né, para ser claro. Senão não ia. Só que isso não cola na igreja. Isso vai passar pela mão do Papa e o Papa não aceita, como ele já deu a declaração, sinais que esses pontos não vão passar de jeito nenhum. Né? O que for bom passa, o que não é, não passa. Outra falsa doutrina que muitos católicos também se confundem, e eu vi semana passada, um bispo, arcebispo da Bahia, celebrando a Santa Missa na frente de um terreiro de Umbanda e elogiando o espiritismo e a religião. Bispo, não era um leigo como eu, não, serralheiro que não sabe nada, um bispo, celebrando e elogiando as entidades e fazendo comparações de Iemanjá com Nossa Senhora, de Oxóssi com São Jorge, e aquela coisa toda, aquela salada, né? O que a igreja fala sobre isso? Vamos ver. Primeiro vamos ver a Bíblia. Em Levítico 19, capítulo 19, versículo 31, no livro de Levítico. Tira esse paninho aqui, ele vai ficar caindo toda hora. Isso. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, está escrito assim, ó: não vos dirijais aos espíritas e adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 31. Claro. Catecismo da Igreja 2117. 2117. Catecismo da Igreja, doutrina oficial da Igreja. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos, para os pôr a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para obter sua saúde. Todas essas práticas são gravemente contrárias à virtude da religião. O Catecismo da Igreja diz claramente a postura e a posição oficial da igreja. Então vocês, como pregadores, sempre preguem a doutrina da igreja, né? O espiritismo já tem os seus discípulos, já tem seus pregadores, já tem ele que faça a propaganda dele. O católico prega o que a igreja católica ensina, né? E o que a Bíblia ensina. Uma outra confusão que acontece sobre um tema também que bastante católico, porque aprendeu com seus avós, talvez, os mais velhos, né? Sobre a reencarnação. Então, a Igreja Católica crê na ressurreição, porque Jesus ressuscitou.
Jesus ressuscitou, logo mostra que não existe reencarnação, tá? Primeiro, por mil motivos óbvios e lógicos que você vai ver que não tem como haver reencarnação. Se há 100 anos atrás existia 50 milhões de pessoas e hoje temos 6 bilhões de pessoas, e como que foi que reencarnou tanto assim, né? Da onde veio essas outras almas 0 quilômetro? Tá? Mas por motivos lógicos isso já é fácil de descartar. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Em Hebreus 9, carta de São Paulo, né? Provavelmente seja de São Paulo essa carta aos Hebreus. Os teólogos dizem que sim, outros dizem que é algum discípulo de Paulo. Mas carta aos Hebreus 9, versículo 27, está escrito assim: os homens devem morrer uma única vez, e logo depois vem o juízo. Fica claro, né? E o que o catecismo da igreja fala? Catecismo da Igreja 1013. Catecismo da Igreja 1013. Diz assim, ó: quando tiver terminado o único curso da nossa vida terrestre, não voltaremos a outras vidas terrestres. Os homens devem morrer uma só vez. Não existe reencarnação depois da morte. Catecismo da Igreja 1013. São coisas que são óbvias, mas pode surgir perguntas um dia vocês indo pregar em algum lugar, às vezes alguém que veio do Espiritismo e não entende. Então vocês precisam explicar com clareza a doutrina católica, até porque muitos católicos, como esse senhor bispo que eu disse, confundem a cabeça das pessoas e apresentam como doutrina católica coisas que são da sua própria cabeça, né? Por isso que é importante um pregador. Lembra na primeira aula que eu dei aqui? Falei, sempre é importante numa pregação você citar uma parte da Sagrada Escritura sobre o tema que você vai falar, uma parte do magistério da igreja, um documento da igreja, e uma parte da tradição da igreja sobre o mesmo assunto, ou seja, o que um santo, o que alguém falou sobre aquele assunto. Para que fique claro que quando você estiver falando, não é o que você acha ou o que você pensa, mas é o que a igreja ensina que você está falando, tá? Vamos lá agora para coisas mais atuais e também mais graves e muito comuns dentro das paróquias, dentro da igreja. A maçonaria. A maçonaria. O que é a maçonaria? Maçonaria é uma sociedade secreta que existem vários grupos de maçonaria, várias organizações de maçonaria. A mais famosa, o rito escocês, tem 33 graus. Então a pessoa entra lá, uma sociedade secreta. A igreja sempre condenou a maçonaria como inimiga da igreja e sempre proibiu que os católicos se filiassem à maçonaria sob pena de excomunhão. Por exemplo, você não pode ser católico e ser maçom. Se você for maçom, você não pode ser católico, né? Houve muita confusão sobre isso, porque até um documento da CNBB que foi lançado sobre o tema usou uma linguagem muito ambígua, ou seja, uma linguagem que dá dupla interpretação. Não sem querer, de propósito, porque na época o secretário da CNBB, o presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, e se você procurar isso no Google você vai ver a foto dele do lado dos dois maiores maçons do Brasil. Foto dele na Basílica de Aparecida com os dois. Claro que ele não ia falar muito claramente. Se você for analisar, você vê com os olhos de quem conhece a doutrina, você vai falar, bom, ele não falou para ser maçom, mas também ele não falou para não ser, né? Sabe? Ficou uma coisa meio a política da boa vizinhança.
Vamos ver o que a igreja fala. Então, documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, datado do dia 26 de novembro de 1983. Assinado pelo então, na época, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Joseph Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI. Então está escrito assim, eu vou ler só um trecho, tá? Diz assim, ó: portanto, permanece inalterável o juízo negativo que tem a Igreja a respeito das associações maçônicas, tendo em vista que os seus princípios sempre foram considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja. É questão de princípios, uma coisa não casa com a outra, é igual água e óleo, não se mistura. Eles são eles, nós somos nós. Seus princípios sempre foram considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja. Em consequência, a afiliação às mesmas continua proibida pela Igreja. Os fiéis católicos que se afiliarem a associações maçônicas se encontram em estado de pecado grave e não podem se aproximar da Sagrada Comunhão. Documento da igreja, oficial da igreja. Então, por exemplo, nós vemos, eu cansei de ver isso, principalmente nos conselhos de paróquia, porque geralmente nas paróquias pro lado de São Paulo, por aqui eu não sei como funciona, mas geralmente ali no lado da Arquidiocese de São Paulo, as paróquias mais ricas, nos seus conselhos administrativos estão cheios de pessoas filiadas à maçonaria. Você vê pelos carros deles, eles têm o adesivo, eles não têm vergonha de pôr o adesivo da maçonaria atrás do carro, que é o compasso e o esquadro, com um G no meio. Aquele G não é o G de Jesus, não, né? Aquele G é o G de Gadu, que é G-A-D-U, quer dizer, grande arquiteto do universo, que é o nome que Lúcifer gosta de ser chamado, o título que Lúcifer gosta de ser chamado, tá? Então eles usam esse G por causa disso. Então, dentro desses conselhos paroquiais está cheio de maçons. Então hoje, infelizmente, nós vemos maçons ministros da Eucaristia, por exemplo. Que todo mundo sabe que é maçom, todo mundo está vendo que o carro dele tem negócio da maçonaria, ele não faz questão nenhuma, geralmente tem uns anéis grandes com o símbolo da maçonaria e estão lá. Por quê? Porque financeiramente eles ajudam as paróquias, eles reformam as coisas, eles injetam dinheiro ali dentro. Então a força financeira da maçonaria sempre conseguiu comprar o coração dos descendentes de Judas. Sempre conseguiu. Então, na história da igreja, você vai ver até algumas catedrais, principalmente no Brasil, lá na Bahia, por exemplo, em Salvador, a gente vai ver algumas catedrais que têm claramente símbolos maçons pintados dentro da igreja. Artistas maçons que foram contratados por homens maçons e fizeram aquilo. Então, geralmente, são imagens ou de Nossa Senhora ou de Jesus com as mãos assim, ó, fazendo um M para baixo. Você vai ver muito isso, né? Vai ver muito. E vários outros sinais aqui. Não tem como a gente tratar só da maçonaria, precisaria um curso só sobre ela para falar tudo. Mas qual que é o essencial? Saber que maçonaria e igreja não colam, tá? E que quem pertence à maçonaria está em pecado grave e não pode comungar, não pode receber Jesus na comunhão, porque está em estado de pecado grave, tá? Essa é a posição oficial da igreja. Uma outra coisa que está meio na moda hoje, o comunismo. O que a igreja oficialmente fala sobre o comunismo? Porque hoje a gente vê cardeais, bispos, padres, leigos católicos, teólogos defendendo o comunismo ou partidos comunistas, ou com o nome de socialismo, que é a mesma tranqueira, é a mesma coisa. O que
que a igreja fala oficialmente sobre isso? Vamos ver. Catecismo da Igreja, parágrafo 2425. Diz assim, ó: a igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Catecismo da Igreja, 2425. A igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo e ao socialismo. Durante a história da igreja, o comunismo sempre perseguiu a igreja católica, sempre perseguiu e persegue até hoje. Na Coreia do Norte, um país comunista, lá não se pode ter nem a Bíblia. Nem a Bíblia. Na época da União Soviética, igrejas e mais igrejas foram destruídas pelo comunismo. Na China, até hoje não se pode evangelizar. Até hoje não se pode evangelizar. E todos os países, agora, aconteceu na Nicarágua, aqui na América Central, país comunista, um padre foi preso porque ia celebrar a missa. E você sabe que o comunismo na Nicarágua chegou ao poder graças à teologia da libertação, uma corrente católica que apoiou o comunismo, como a gente vê aqui no Brasil, não vê também apoiando o comunismo aqui? Mesma coisa, fizeram lá até eles chegarem no poder, chutaram o balde e querem acabar com o cristianismo. Hoje, um sacerdote foi preso por celebrar a missa na Nicarágua. Hoje. O comunismo não tem comunhão com o cristianismo, porque são coisas completamente diferentes. Eles apoiam tudo que a igreja condena: o aborto, a destruição da família. Eles apoiam tudo que não presta. Você pode ver, eles apoiam tudo. Agora, mais sério ainda, uma carta do Papa Pio XII, um decreto do Papa Pio XII, do dia 1º de julho de 1949, e que vale até hoje. Vocês sabem que decreto papal vale ad eterno, para sempre, tá? Decreto do Papa Pio XII, em 1º de julho de 1949. Ele diz assim, ó: os cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, e sobretudo os defendem e propagam, ou seja, que fazem propaganda disso, incorrem em excomunhão pelo simples fato, como apóstatas da fé católica. Esse documento chama Acta Apostolica Sedis, tá? Acta Apostolica Sedis, chama esse documento aqui, esse decreto. Então vou repetir, ó: os cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, e sobretudo os que defendem ou fazem propaganda, incorrem em excomunhão pelo próprio fato, como apóstatas da fé católica. Ou seja, o que é comunhão pelo próprio fato? É igual ao aborto. A pessoa que, consciente de que o aborto é um crime grave e de que a igreja condena, e essa pessoa comete um aborto, seja ela a mulher que cometeu o aborto, ou o marido, ou o pai da criança que incentivou e pagou aquilo, eles estão automaticamente excomungados da igreja. Automaticamente. Ninguém precisa declarar essa excomunhão, porque ela já pronunciada antes, pelo simples fato de fazer isso, incorre em excomunhão. E vocês sabiam que o pecado de excomunhão, pelo simples fato, precisa ser absolvido por um bispo. É um bispo que absolve. Então é muito sério. E aquele que defende o comunismo e propaga e faz propaganda do comunismo, incorre na mesma excomunhão só pelo fato de fazer, porque o comunismo é o regime que mais matou cristão e mata até hoje. Então fazer propaganda disso é fazer propaganda de pessoas que querem acabar com o cristianismo.
Por isso que pelo simples fato estão excomungados, tá? Mas infelizmente, como eu já dizia, conseguem convencer a descendência de Judas. Conseguem convencer. Último assunto, que também é muito falado hoje em dia, e que se confunde muito a misericórdia de Deus com o pode fazer qualquer coisa, né? E que é muito defendido pela teologia da libertação, e é muito defendido por esses segmentos da teologia da libertação, e por grande parte do clero da América Latina. A homossexualidade. Primeiro, o que diz a Bíblia? Tem vários capítulos e versículos, várias passagens da Bíblia que condenam abertamente. Eu vou citar só um aqui. 1 Coríntios 6, versículo 9. São Paulo diz assim, 1 Coríntios 6, versículo 9. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados herdarão o reino de Deus. São Paulo é muito claro aqui, muito claro. E qual que é a postura oficial da igreja? Porque existem muitas pessoas falando coisas que a igreja não... Eu vejo direto. Inclusive teve um padre esses tempos agora que perdeu o estado clerical por causa dessa militância LGBT. Ele celebrou a Santa Missa e o altar ele enfeitou todinho das cores da bandeira LGBT e fez aquela palhaçada dentro da Santa Missa e recebeu, graças a Deus, suspensão de ordem. Não vai poder celebrar mais a missa nem exercer o sacerdócio. Por que eles fazem isso? Porque eles não sabem? Não é? Quisera que fosse isso. Quisera. Eles são financiados para isso. Existe uma associação de um homem chamado George Soros, um magnata internacional, que financia vários movimentos, entre eles o CFEMIA, que é o que patrocina essa agenda LGBT e o aborto, o feminismo radical no mundo todo, né? Esse George Soros investe dinheiro nos países, principalmente latino-americanos e para países africanos, para que se propaguem essas coisas. Naquela intenção de que um erro repetido, uma mentira repetida muitas vezes se torne verdade. E de fato, hoje nós vemos uma sociedade mais acostumada com essa mentira do que com a verdade natural, primeira, e cristã. O que a igreja fala? Catecismo da igreja, isso é a postura oficial da igreja sobre esse assunto. Qualquer outra coisa que alguém falar diferente disso é contra o que a igreja ensina. Catecismo da igreja 2357 diz assim, os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida e em caso algum podem ser aprovados. Essa é a postura oficial da igreja. O resto é mimimi. O resto é conversa fiada de quem tem algum interesse por trás disso. Tá? Vou repetir. Catecismo da igreja 2357. E veja uma coisa muito clara. A igreja não está falando da pessoa homossexual, mas do homossexualismo. A igreja sempre é aberta, inclusive o catecismo da igreja diz que a pessoa que tem essa tendência homossexual tem o seu lugar dentro da igreja, desde que aceite a cruz da sua vida, as renúncias necessárias e viva a castidade perfeita, o celibato. Viva o celibato perfeito, viva ali, né? Repetindo, Catecismo da Igreja 2357, para a gente terminar. Os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados,
são contrários à lei natural e fecham o ato sexual ao dom da vida, e em caso algum podem ser aprovados. Em caso algum podem ser aprovados. Essa é a posição oficial da igreja, tá bom? Então, assim se finaliza nosso curso de formação de pregadores. Semana que vem teremos a celebração da palavra sem homilia, bem rapidinho. Em seguida já teremos a aplicação da prova, tá? Então dá uma estudada aí nos temas, serão 20 questões. Acertando 12, passa no curso. E a missa que dia que vai ser? Na quarta-feira que vem temos a missa de entrega dos certificados, tá? E de encerramento do curso, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou